Esta semana estamos estudando sobre o tema Entrando no Repouso de Deus. No segundo tópico, vamos considerar sobre o poder divino. Irmão Tiago, por que a nação hebraica fracassou em entrar no descanso espiritual de Deus? E que advertência tiramos dessa experiência deles? Eu vejo dois detalhes ou os dois se juntam, né? Obrigado. Porque é o seguinte, o primeiro fator, aqui nós encontramos em Hebreus, faltou para eles fé. Uhum. Vamos voltar a algumas lições aqui anteriores que fala a questão do maná, dentro desse trimestre. Então Deus falou o seguinte, olha, na sexta-feira vai cair o quê? Porção dobrada. E no sábado? Não vai cair. E nós ainda vamos ver depois do cenário que no sábado alguns saíram para poder ver, opa, cadê o maná? E não tinha maná para eles. Ou durante a semana Deus falou assim, olha, não precisa guardar de um dia para o outro, porque todos os dias vai cair. Ainda guardavam. Então, assim, vocês vão observando que faltava fé, né, nesse povo. E eles não entenderam que Deus havia um propósito de 6 dias e um descanso no 7º. Antes de tu mencionar o segundo ponto, eu quero autorrelatar a história aí do maná. Percebe que a incredulidade ela se manifestou em coisas simples do cotidiano. Porque às vezes nós pensamos, não, falta de fé é quando eu deixo de acreditar em Deus, e aí, enfim, podemos trazer algumas situações, para cada pessoa tem uma situação grande assim de confiança. Mas a incredulidade, que é a falta de fé, se manifesta nas pequenas coisas do dia a dia. Quando o conhecedor da palavra de Deus, eu sei que determinada coisa tem que acontecer ou tenho que fazer de uma forma, eu faço de outra. Quando Deus diz que é para eu ter calma e paciência no momento de dificuldade, e eu me estresso, fico nervoso, o que é isso? Incredulidade. Enfim, daqui mais um pouco a gente faz a aplicação. Mas é porque, quando tu mencionou, foram coisas simples. Só porque guardou de um dia para o outro o maná? Ou só porque saiu no sábado para dar uma olhada para ver se tinha caído ou não o maná? Mas foram exatamente nas coisas simples do dia a dia que manifesta-se se temos fé ou não naquilo que Deus disse. E dentro disso aí, Luzilene, o sábado hoje tem coisas que você pode achar, são coisas simples, mas são coisas que Deus quer que você se abstenha nesse dia. Claro, nós poderíamos citar várias aqui, mas eu acho que não convém devido à nossa realidade da lição, essa é uma lição bem extensa. Mas realmente tem coisas simples do dia a dia do sábado que deve ser, temos que nos abster e muitas vezes a gente não está dando a devida importância para isso. Né? Exato. E aí caímos no outro aspecto que é a desobediência, né, que é mencionado lá em Isso, Hebreus. E também está na nota aqui também, né? A causa da fraqueza foi a desobediência. Eu acho que, eu vou colocar assim, o afastamento de Deus gera desobediência, né? Que a nota fala sobre essa questão. Então, realmente, eles afastaram de Deus, levou eles a uma desobediência e eles deixaram de ser fiel a Deus não só no sábado, mas em todos os mandamentos. Nós vamos ver na sequência da lição que se você não consegue guardar o sábado, você não vai conseguir também ser fiel aos outros mandamentos de Deus. Então, eu acho que a guarda do sábado influencia a sua vida para os demais mandamentos que você também deve seguir. Exato. Muito bem. Então aí nós temos esse aspecto e serve como uma advertência para nós, né? Porque da mesma forma como aquele povo no passado, pela incredulidade, pela desobediência, por agir dessa forma, caíram, fracassaram como nação, usando a expressão que está aqui na pergunta, o mesmo pode acontecer conosco, individualmente, né? No nosso cotidiano, da forma como nós manifestamos essa falta de fidelidade ou essa desobediência aos reclamos de Deus, vamos cavando a nossa própria destruição. O Tiago mencionou sobre, às vezes, questões mínimas do sábado. Às vezes, mas é tão simples, é só fazer isso. Fazer um miojo no sábado, é só pegar ali, esquentar a água um pouquinho, um ovinho. Coloca, em sei lá quanto tempo, em quantos minutos se prepara um miojo, tantos minutos, por que isso é? Olha, está escrito que não é para fazer, não é para fazer.
Se você quiser argumentar, argumente com Deus. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que tiver que preparar cozido, prepare na sexta-feira. Aquilo que tiver que ser assado, asse na sexta-feira. Aquilo que tiver que ser preparado de uma ou outra forma, se prepare na sexta-feira. E se precisa ser esquentado, se esquente no sábado. Ah, mas esquentar tal coisa dá mais trabalho do que fazer outra coisa. A palavra de Deus disse isso e a gente fica com o que está escrito e ponto final. Quer argumentar? Argumente com aquele que determinou, né? Mas tem tantas coisas, por exemplo, Zé, eu vejo que hoje, não sei se as pessoas têm se esquecido, não têm estudado a palavra de Deus. Por exemplo, vamos lá, já que entramos nessa questão rapidinho, só uma pinceladinha. A questão, eu posso passar, sábado de manhã, posso passar minha camisa no sábado de manhã? Aí eu olhei meu sapato, não engraxei o meu sapato, e agora? É coisa simples? Rapidinho faz ali e tal. Mas são coisas que estão explicitamente escritas, que Deus diz que tem que ser feito durante os 6 dias da semana. Então você precisa se programar. Lá em casa a gente tem o costume, a nossa preparação não é na sexta-feira para terminar, é na quinta. Porque se você deixa para sexta-feira, dá problema. Pode dar errado. Então, por exemplo, na quinta-feira, minhas camisas têm que estar passadas, eu já vou engraxar o meu sapato. Por quê? Para não deixar para a última hora na sexta-feira. E são esses mínimos detalhes que fazem a diferença na sua preparação, nas coisas que antecedem ao Santo Sábado. É como se fosse uma viagem, você vai viajar. Você acha deixar para arrumar a mala no último segundo? Vai esquecer alguma coisa. Ou não vai ficar tão bem feito como deveria. Claro que você ainda pode fazer, né? Mas na questão do sábado, não. Então são detalhes. Eu só coloquei 2 exemplos, mas eu acho que é importante nós entendermos o que é o sábado e o que Deus espera do seu povo nesse dia. Tem um último aspecto a considerar nessa pergunta, que está mencionado na última frase da nota, que diz assim, acerca do julgamento de Deus em relação aquilo que ele vai cobrar de cada um, né? E diz assim, olha, Deus julgará o mundo inteiro pela lei moral, de acordo com a oportunidade que tiveram de se familiarizar com ela, não importando se isso ocorreu por razão, pela tradição ou pela palavra escrita. Veja que talvez alguém diga, mas eu penso diferente. Mas não é o seu pensamento, é o pensamento de Deus. Mas essas coisas é do passado. Novamente, será? Deus não muda, a sua lei é eterna. E Deus, ele dá meios pelos quais nós tenhamos ou cheguemos ao conhecimento. E a gente está recebendo aqui na lição. Quantos conhecimentos maravilhosos. Não podemos dizer que somos inocentes em relação a essas questões ligadas à guarda do sábado. Porque nós já ouvimos pregações, nós já lemos na própria palavra de Deus, estamos recebendo lições da escola sabatina tratando do assunto. Quem pode se desculpar? Não podemos. Mas vamos à próxima pergunta. Pergunta B. Como Israel atingiu esse ponto em sua incredulidade? Esse ponto de fracasso, né? A pergunta anterior fez menção do fracasso. Como que Israel atingiu esse ponto, então, de fracasso que se relaciona aí com a incredulidade? Isso foi algo repentino, de uma hora para outra? Ou, enfim, e o final da pergunta, como isso aconteceu de fato? Eu acho que foi a persistência em pecar, a persistência em fazer algo errado, mesmo sabendo que era certo. Então o texto fala que durante 40 anos eles passaram no deserto, e esses 40 anos Deus estava fazendo o quê? Trabalhando com eles. Dando orientação e mais orientação, e mesmo assim eles continuavam ainda com incredulidade e deixando de santificar o sábado como Deus havia ordenado para eles. E essa realidade também acontece hoje. Muitas vezes hoje a pessoa ela está na igreja, ela ouve dia após dia como deve ser reverenciado o sábado do Senhor, e mesmo assim ainda continua com algumas coisas que não convém. E isso ela não faz para mim ou para você, Luzilei. Tudo que nós fazemos no sábado é para Deus, é para honrar o nome dele, honrar tudo que ele fez por cada um de nós. E se nós deixamos de fazer, estamos deixando de reverenciar a ele, né? A nota dessa pergunta ela é bem curtinha e quero ler elas, porque traz uma exortação aqui muito profunda. Diz assim, quando os homens entregam o coração à incredulidade, e voltamos àquele exemplo de incredulidade, né? Nas pequenas coisas do dia a dia,
quando nós deixamos de confiar em Deus, quando passamos por uma dificuldade, ou em relação à guarda do sábado, que é o que está frisado nesta lição, ou a qualquer outro aspecto, quando nós vamos acumulando essas incredulidades nos pequenos detalhes da vida, diz assim, então quando os homens entregam o coração em incredulidade, colocam-se sob o domínio de Satanás, e ninguém pode dizer até onde ele os levará. Então uma pessoa que vai manifestando incredulidade nos pequenos detalhes da vida, como foi com a nação israelita, finalmente chega ao ponto que está completamente entregue a Satanás, e Satanás faz a pessoa o que ela bem entender. E existem N histórias, experiências de pessoas que fizeram isso, né? O processo de retorno ao mundo, o processo de voltar-se dos caminhos do Senhor para a mundanidade, e pessoas que, e ao mencionar isso, me recordo, né, de alguém que, quando era jovem, eu acompanhei um pouco da sua experiência. Era um cantor brilhante que estava despontando no cenário nacional, aqui no Brasil. Cantava hinos assim, tinha uma técnica de cantar muito interessante, estava despontando, participando de programas de TV, enfim. Parecia ser alguém que seria assim, um expoente. E, de repente, ao longo da sua juventude, começou a se afastar, se envolver com amigos, e há não muito tempo ainda vi uma foto dessa pessoa já com uma outra personificação, sem querer entrar em detalhes, e se cumprindo exatamente esse texto. Ninguém pode dizer até onde Satanás levará essa pessoa. Irmãos, é triste. São muitas histórias assim. Mas que história eu e você estamos procurando escrever? De incredulidade ou de fidelidade para com Deus? Pergunta C. É possível santificar o sábado sem experimentarmos a vitória espiritual em nossa vida? É possível que nós consigamos alcançar esse ponto da santificação do sábado? Da guarda, que é cessar de fazer trabalho, eu acho que isso daí é tranquilo, né? Mas a questão da santificação, é possível sem nós experimentarmos antes uma santificação da nossa vida? Eu creio que não, Luzeli. Eu acho que vai haver mais frustração. Você vai tentar e vai só se frustrar, porque somente com a bênção de Cristo é que a gente pode alcançar a verdadeira santificação do sábado. É interessante que a primeira pergunta desse tópico fez menção de que a incredulidade foi a causa do fracasso do povo hebreu. E nesta pergunta traz aqui 1 João 5,4, que diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que é o oposto da incredulidade, né? É aí que reside a vitória. Muito bem. Então, neste segundo tópico, nós aprendemos um pouco da ação do poder divino também na nossa vida, no que diz respeito à observância do sábado. Só de fato guardaremos e santificaremos o sábado de acordo com o mandamento se o poder de Deus estiver operando dentro do meu coração. Mas o poder de Deus só vai operar dentro do meu coração se eu permitir, se eu confiar, se eu exercer a fé que o Senhor nos tem dado. E, bom, tudo é uma questão de escolha. Que escolha nós temos feito? Irmãos, eu sempre gosto de trazer essas perguntas que nos colocam contra a parede, porque senão a lição seria apenas um conhecimento teórico, né? Não nos tocaria, não nos alcançaria. E à medida que nós estudamos qualquer lição, qualquer ensinamento da palavra de Deus, nós precisamos procurar formas de aplicar isso para nós. E nesse tópico, então, esta lição nos coloca qual escolha nós fazemos. A escolha de ter uma vida de fidelidade para com Deus, obedecendo os seus mandamentos, confiando nele, entregando as nossas ansiedades a ele, ou por outro lado, vivendo uma vida de incredulidade, de desobediência, se afastando mais e mais dos caminhos do Senhor. É uma escolha que eu e você temos que fazer todos os dias, em cada situação.